Essa aqui é a Leila. Alguns alunos me pediram para conhecer os gatinhos aqui de casa, né? A Leila é uma das 20 gatinhas habitantes deste lar. Então vamos lá. A aula agora é sobre panótipo de Bentão. E a gente fica pensando assim, por que será que o sistema carcerário no Brasil é tão problemático? Por que será que as instituições não têm lá muito compromisso em transformar a sociedade? E talvez, inclusive, manter as coisas como elas estão, mesmo com um monte de problemas, né? Então, o que vai acontecer? Quando nós começarmos a pensar a questão do trabalho, né, no capitalismo, na transição do trabalho servil para o trabalho assalariado livre, nós vamos identificar que foram criadas instituições sociais para legitimar as novas relações do mundo do trabalho. Aí você vai pensar, nossa, que bacana, professora. Bem melhor do que o trabalho servil do feudalismo é o trabalho livre e assalariado do capitalismo, né? Afinal de contas, quem não estiver satisfeito, que mude de emprego. É só trocar de patrão e é que a pessoa será muito feliz, né? Vamos ver como isso acontece? Vamos lá. Legitimar significa reconhecer, aceitar as novas relações no mundo do trabalho. Aceitar como se não existisse nenhuma possibilidade de mudança. Notem que os exemplos que eu coloquei aqui de instituições sociais são os que mais afetam as decisões das pessoas, até na hora de escolher um emprego, uma carreira. Pensa comigo, vamos lá. Estávamos todos na Idade Média, no trabalho servil, né? E chegou um momento em que as relações feudais não se sustentaram mais. Então, foi necessário que existisse uma mudança, tá? Que no caso foi o desenvolvimento da sociedade capitalista. E aí algumas instituições sociais foram forjadas para que ninguém questionasse essas novas relações no mundo do trabalho. Uma dessas instituições é a família. A família, segundo Pierre Bourdieu, no processo de socialização das pessoas, uma vez que sozinho o indivíduo nem produz cultura, né, porque ele não sobrevive, ele precisa do grupo para sobreviver. Segundo Bourdieu, a família faz parte do hábitos primário. É o momento em que a pessoa começa a entender como é que ela tem que se comportar na vida e na sociedade. Sem muitos questionamentos para não ter problemas, né? Porque quem questiona muito acaba encontrando algum tipo de problema na vida e sociedade. A escola é uma continuação da família. A escola é um lugar onde a pessoa já é treinada para o mercado de trabalho. Disciplina, organização, todo mundo sentado em fileiras. Ora, estamos falando da sociedade capitalista. Veja o que é interessante. Segundo a historiadora francesa Michelle Perrault, essa nova sociedade desenvolveu uma disciplina militar e religiosa. Todos enfileirados, em silêncio, sob vigilância e com possibilidade de punição caso não siga as regras. Veja bem, mas vamos supor que a pessoa queira deixar de seguir as regras de qualquer jeito. Essa pessoa, né, que faz parte de um grupo social e considerando o aspecto contratualista, que essa semana um aluno inclusive me pediu para falar sobre isso, né? Professora, nós temos que pagar impostos? Sim ou não? Bom, se vivemos no contratualismo, se entendemos que vivemos numa sociedade civil, se nós escolhemos representantes para votar em projetos e leis, e eles decidem que temos que pagar os impostos, devemos pagá-los, não? Agora, o sistema carcerário, ele, segundo o panótipo de Bentham, ele anula qualquer possibilidade de revolta da pessoa num plano físico-psicológico. Porque a pessoa, ela está sob constante vigilância. Tá? Ela não tem a preservação do seu eu, da sua identidade individual. Porque é um processo de ressocialização onde ela precisa entender, onde ela precisa aceitar, participar de uma sociedade que talvez ela não tenha concordado muito, né, com determinadas regras dessa sociedade. Agora, alguns alunos também me pedem muito para falar sobre o sistema carcerário brasileiro. Vamos lá. Por que o sistema carcerário brasileiro não tem um compromisso de ressocializar as pessoas?
Historicamente no Brasil, não existe uma preocupação com a redução das desigualdades. Tá? Ah, professora, mas a corrupção ela começou quando começou a democracia. Porque na época do governo militar, nossa, naquela época não tinha corrupção, professora. Agora vê, os militares honestos saíram do poder, aí vem esse monte de gente defendendo a democracia e roubando o povo. Gente, nada disso. A corrupção, ela se caracteriza pela apropriação privada do interesse público. E ela existe desde a colonização do Brasil. Nada que um estudo bem feito da história do Brasil, um estudo minucioso, não torne capaz a pessoa de perceber. Entendeu? A gente precisa enxergar, a gente precisa perceber que a história do Brasil, infelizmente, está orientada pela prática da corrupção a partir do momento em que os nossos representantes se apropriam do interesse público de modo privado. Por que aconteceria diferente no sistema carcerário? Esse é mais um problema que nós temos na nossa sociedade, tá? E que, infelizmente, algumas pessoas pensam, nossa, mas o detento ele tem que pagar os pecados. Gente, o Estado é laico. Ninguém tem que pagar pecado nenhum em sistema carcerário. Até porque não pode ser discutida a questão do pecado numa questão política num Estado laico. É como se as escolas, de repente, começassem a dar aulas de determinada religião para os alunos. Isso seria um absurdo. Porque o nosso Estado é laico. Ele não pode, por exemplo, contar com decisões assentadas de acordo com orientações religiosas. O sistema carcerário, muito menos. O sistema carcerário ele deveria, sim, tornar as pessoas aptas ao convívio social. Mas então, o que atrapalha? Por que será que essas pessoas, quando saem do presídio, elas estão piores do que quando entraram? Muito simples. Isso é fácil de identificar. A desigualdade de oportunidade na sociedade brasileira é tão gritante, é tão alarmante, que a pessoa sai, não consegue emprego, e quando algum governo cria algum tipo de projeto social, vai aparecer alguém para falar que não tem que dar esmola para pobre, porque o pobre é preguiçoso, ele tem que trabalhar e correr atrás dele. Tudo bem, concordo que todo mundo tem que trabalhar e correr atrás daquilo que acredita, né? Só tem um detalhe, gente. Os nossos legisladores legislam para eles mesmos. O poder judiciário, legislativo e executivo, idealizados por Montesquieu, no Brasil, eles se organizam e funcionam para eles mesmos. É só nós olharmos para os privilégios, os auxílio moradia, os vários auxílios que têm os parlamentares. A nossa democracia representativa ainda não é a melhor, né, que nós temos, mas a democracia ela deve ser aprimorada e não suplantada e não destruída por uma proposta de governo que retire do cidadão o poder da decisão política. Professora, mas a senhora mesma já falou em várias aulas que nem todo mundo tem condições de participar da decisão política, porque as pessoas não gostam de estudar. Daí a importância de uma educação escolar comprometida com o desenvolvimento da consciência crítica a partir de formulações teóricas. Nós devemos pensar, refletir, analisar a partir, por exemplo, do panótipo de Bentham. O sistema carcerário idealizado, pensado para uma sociedade de mercado, para uma sociedade liberal, não funciona no Brasil. Pensem comigo, nós temos o liberalismo econômico, ok. O neoliberalismo no Brasil é tão bacana, é tão bom, é tão eficiente, funciona tão bem, que lembram do que aconteceu com a Vale do Rio Doce? O Estado mínimo no Brasil, ele pode funcionar no aspecto econômico, mas no aspecto político ele não funciona. Porque ele está imerso numa desonestidade cultural. Culturalmente, nós praticamos pequenos atos de desonestidade no cotidiano. Professora, a educação escolar pode mudar isso? Olha, se a educação escolar ela será salvadora ou não da sociedade brasileira, é uma dúvida que eu tenho. Mas eu ainda aposto na educação escolar. Eu ainda acredito, tá, que professores comprometidos com a transformação da sociedade, cada um fazendo a sua parte, né? Se nós tivéssemos representantes, né, se nós pudéssemos contar com prefeitos, governadores, presidentes, né, que nos ajudassem nessa empreitada, né, seria até melhor.
Mas infelizmente os professores no Brasil, em sua grande maioria, se encontram sozinhos, com o pilô, apagador, né, e um quadro. E nós temos que, desse modo, fazer milagre. Nós temos que, desse modo, lidar com os obstáculos que a gente encontra no cotidiano, que são norteados por uma cultura altamente desonesta, que não colabora para o desenvolvimento do liberalismo político. E toda vez que se fala em redução de desigualdade de oportunidades, até para facilitar a competição, né, no capitalismo, toda vez que se discute essa questão de redução da desigualdade, a pessoa é chamada de comunista. Aí fica complicado. Porque, veja bem, Helena não é uma professora comunista. E quando eu falo em redução de desigualdades, para inclusive facilitar, tá, a meritocracia, para facilitar a competição, nossa, essa professora está manipulando os alunos. Vamos interpretar o Brasil pelo prisma do que as nossas elites pregam pra gente. Estado mínimo. Mínimo o quê? Qual é o mínimo que o Estado brasileiro faz? Vamos procurar. No sistema carcerário, o Estado brasileiro faz o mínimo? Não. Olhe para as escolas municipais e estaduais, onde traficantes, pessoas que atuam fora da lei, determinam se a escola vai abrir, vai fechar. Professor, então o problema é o tráfico. Ah, depende, né, gente? Porque se o traficante tiver dinheiro, se for talvez um senador, tudo certo. Porque até hoje, ninguém encontrou o dono do helicóptero 450 quilos de cocaína. Ou melhor, o dono do helicóptero talvez tenha até sido encontrado. Não me recordo, mas o dono da cocaína, 450 quilos de pasta de cocaína. Até hoje ninguém encontrou. Então, como nós vamos entender o funcionamento do liberalismo político na sociedade brasileira, tá? Como nós vamos entender o trabalho livre e assalariado, quando, inclusive, né, no Brasil hoje, os trabalhadores, quando tentam se expressar, fazer manifestações populares, são massacrados por um poder público corrupto que criminaliza o pobre, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Vera Malaguti Batista escreveu sobre isso, Luiz Mira escreveu sobre isso, Michel Miss falou sobre isso, vários estudiosos de segurança pública falaram sobre isso. Então, que tipo de sociedade nós estamos produzindo? Que tipo de jovens nós estamos produzindo? Quando uma sociedade sente saudade da ausência da liberdade de expressão, quando se discute se o professor de filosofia e sociologia deve ou não estar em sala de aula, que tipo de sociedade nós estamos construindo?